dia, gente. Pronto, tem uma hora então, né? Para começarmos. Vamos orar. Chegou agora, né? Deus, compareça com Deus, amado, seja teu nome. Amém. Obrigado, Deus, por esse dia lindo que o Senhor nos deu para viver, para te adorar, para estar na tua casa, para buscar a tua presença, para aprender mais da tua palavra. Amém. Ó Deus, tudo que vai conosco neste dia, tudo que fizermos, ó Deus, seja para a glória do teu nome. Usa a tua serva maravilhosa nesse momento, ó Deus, com sabedoria vinda de ti, Senhor. Usa os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra, que possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Vamos lá. Nós estamos hoje no estudo 5. Comprometidos com o passado. E aí, como a gente vai fazer o estudo de comprometidos com o passado, nós vamos entender um pouquinho o porquê do povo. Então, quem é o povo de Israel? Amém? O chamado, o início. Quem está com Gênesis 12, de 1 a 3? Já faltando. Gênesis 12, de 1 a 3. Tem dois. É porque tem dois. Com dois aqui. Não, mas o próximo papel Gente, está tudo junto. Então, eu vou ler aqui, tá? Então, Sou eu, aquele que tem dois. Lá em cima e lá embaixo. é por isso que eu grifei de amarelinho. Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos serão abençoados. Pronto, a resposta, a obediência. A história de quem é o povo de Israel, ok? Então a gente viu agora que Abraão recebe o chamado, o Senhor faz o chamado para ele, está escrito em Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela. A resposta de Abraão foi qual? Obediência. Tem que ter escrito em Gênesis 12, 4, parte A. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Pronto. Obediência. A obediência após o comando do Senhor. A aliança, a promessa de Deus. 15, de 3 a 5. E acrescentou: tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Amém, Jesus. Glória a Deus. A aliança e a promessa de Deus. Abraão estava vendo a situação dele, que não tinha filho. E aí vai começar a conversar e depois cada um pega lá Gênesis 15. Né? Acho ainda a confiança de Abraão, uma conversa tão sincera com o Senhor, abrindo seu coração. Né? E o Senhor pega e dá uma confirmação para ele, uma promessa: olha para cima. E de vez em quando a empresa lá, a gente colocou à noite aquele breu, né, escuro total, que olha para cima, tem a claridade da lua e um tanto de estrela. E aí não tem como você não arremeter a lembrar, né? Uma promessa, porque não tem como você parar para pensar. Você pega um pontinho aqui assim, vou contar aquele ponto. Não dá. Não tem como, é muito. Aquela coisa na praia, à noite, aquela escuridão, tanto de estrela que tem no céu. Aí tu vai para pesquisa da internet, fotos, absurdo. E o Senhor diz: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las.
E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então o Senhor está dando, ele teve o início do Senhor chamando, teve a resposta de Abraão indo, e teve a aliança do Senhor. Olha, eu estou te dizendo, não é só um filho não, é uma herança. É muito. Falar que minha irmã Pinga é coisa grande. Bom dia, irmã. A fé, confiança em quem fez a promessa. Está escrito em Gênesis 15, 6. Por favor, quem pegou? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Nós estamos vendo o quê? Quem é o povo de Israel, né? Para a gente entender por que tem promessa, né? Que a gente está estudando o quê? Comprometidos com o passado. A história de Israel tem um passado. Tem um porquê. Então, se a gente conseguir deslumbrar o começo, é algo grande demais, porque imaginar que só com um homem, isso tudo que a gente está estudando é real por um comando apenas. Um único homem que correspondeu com a voz do Senhor. A circuncisão. Isso aqui é importante porque a gente vai ver isso logo na frente. Gênesis 15, Gênesis 17, 10 e 11. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Há uma aliança. Não há? Qual é a aliança? De Abraão, Deus e Abraão, Abraão e Deus. E quando o homem se propõe a ficar no caminho do Senhor, aquilo que Deus determina o que é. E foi isso que Abraão fez. Abraão simplesmente correspondeu em tudo aquilo que Deus mandava, ele fazia. E o que o Senhor deixou como sinal de aliança entre eles era o quê? A circuncisão da carne, na carne. E de fato aconteceu. Lendo, você vai ver que todos fizeram, né, um processo tanto quanto, porque a idade já era avançada, imagina o processo, mas a aliança aconteceu, porque mais uma vez Abraão faz o quê? Corresponde à direção de Deus. A gente consegue entender que isso aqui é de um homem com Deus? Se a gente consegue entender que isso aqui é de um homem com Deus, um apenas com Deus, que é Abraão, com Deus, a gente vai entender o resto facilmente. O porquê dos comprometidos com o passado, que é o que a revista nos chama. A compreensão. Isso é muito importante a gente lembrar, tá? Na verdade, tudo, mas isso aqui é muito importante a gente lembrar. Vamos lá. Deus de aliança. Somos chamados ao... Bom dia. Somos chamados ao compromisso. Interessante você falar isso. Se enfatizar isso aí, a questão de que isso aqui é Deus e um homem. Deus e um homem. Como a gente viu uns meses atrás, aqui em uma das lições, como Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, respeita os limites da sua criatura, somos nós. Então tudo que ele colocou para Abraão, tudo que ele pediu a Abraão, está dentro da realidade de Abraão, que Abraão poderia atender e aí formar a aliança com ele. Tremendo isso. E a gente vai ver logo aqui na frente que quando ele pede, além dele ter essa possibilidade, ele dá condição para. Quando ele pede qualquer coisa para você e para mim, sendo Deus pedindo, pode ter certeza que já há condição, já há território favorável para acontecer. Já há a glória do nome dele. A única coisa que nós devemos fazer é obediência e fidelidade. O resto ele se compromete com a parte dele. Como aconteceu. Obediência e fidelidade. Josué 2. 5, 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Pois é. Aqui a gente já está com os israelitas. Moisés já morreu.
essa parte do estudo começa no 5, a gente faz um resumo do 5 e vai depois para os outros. Mas a proposta é compreensão da circuncisão e do que aconteceu. De fato, o pessoal sai do Egito para receber uma terra prometida. Chega um determinado ponto que o povo está tão, a gente está estudando isso aqui, desobediente, vem, reclamando contra Deus e tudo. Chega um momento que Moisés é direcionado a falar e ele bate na rocha. Resumindo, nem Moisés, nem Arão, nem aquele povo nenhum lembra. 40 anos no deserto. Lembra da aliança? Lembra da aliança? Por que passaram 40 anos e ninguém fez isso? 40 anos no deserto. Nenhum dos que nasceram foram circuncidados. Não mantiveram. Você vê a dureza do coração desse povo, como é que estava. Não existia uma obediência, uma fidelidade a Deus. Porque nem algo que foi uma circuncisão, que foi algo de uma aliança, eles cumpriam. Ao Senhor agora tem que chamar Josué e falar, faça facas. Circuncide. Por quê? E é incrível. Quem pode estar com sua Bíblia aberta aí, por favor, para ler Josué 5:1, por favor. Rapidinho. Não ia falar, mas... Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe do coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. A gente vai ler isso só esse mesmo, 5:1. Alguém está com 5:1, depois vai ler novamente. Mas eu queria só enfatizar sobre a questão disso aqui. Circuncidar ia ser algo fácil? Imagina, faca de pedra naquela época, não existia anestesia. Mas era um povo que estava indo atrás de uma terra, não é? Os reis estavam sabendo disso, não estavam? O que o Senhor fez? O Senhor deu medo no coração dos reis para poder acontecer. Fidelidade. A partir do momento que ele dá a direção e a gente corresponde, ele vai cumprir. Por isso que eu falei sobre ele já dar um caminho favorável. Porque isso aqui era uma aliança que ele tinha feito com o patriarca. E era necessário que se cumprisse isso. Mas se passaram 40 anos no deserto e ninguém fez. Não é isso? Me chamou muita atenção isso, gente. Confesso que me chamou muita atenção. 40 anos, eles sabiam disso. E ninguém fez nada. Acho que é para reclamar dele, né? E como? Vamos lá. Desobediência sem compromisso. A desobediência é quem vive sem compromisso. Quem está com Gênesis 5, 6, 5, Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Pronto. Uma pergunta aqui. As promessas que Deus faz para a gente, é para o céu ou é para a terra? Para o céu. A terra prometida é o céu. Ok. Mas nesse caso aqui, é para quem? É para o quê? É a terra prometida lá na hora. Aqui. Esse povo está vivendo a promessa daqui. Deus tinha prometido que ia dar terras específicas aqui. Moisés recebeu a promessa ou não recebeu? Recebeu. Moisés desobedeceu por causa de uma fala, que um toque na pedra, Moisés perdeu de entrar na terra prometida aqui. As bênçãos terrenas, ver coisas
absurdamente grandes, porque foi coisa muito grande que aconteceu. Você ficar rodeando e muros caírem, é assim, parar o tempo, é coisa gigantesca. Moisés não viu isso. Mas Moisés está no céu? Tá. Pois é. Isso tem que fazer a gente refletir. A obediência vai nos dar aqui, trazer bênçãos aqui. A obediência que Deus requer de nós é fazer-nos ser conhecidos pelo povo dele, propriedade exclusiva dele. Se vivemos uma obediência com um compromisso, veremos os frutos aqui também. Isso daqui não está escrito à toa. Você acha que alguma coisa está escrita à toa na palavra? Existe alguma coisa desordenada? Moisés não deixou de ir para o céu por conta disso. Não deixou. Mas deixou de viver aquilo que ele queria, porque ele pede para ver. Pede ou não pede? Pede. Pois é, mas ele não viu. Viu. De longe, mas ele não viu aquilo que ia acontecer. Algo ia acontecer. Não pisou no tão sonhado. Imagina esse homem sonhava com isso, gente. São 40 anos no deserto. A obediência é algo que Deus requer de nós desde sempre. E uma obediência num caráter único e exclusivo dele, que foi o que Abraão fez. Abraão sai do meio da parentela, muito rico, muito bem, obrigada. Mas ele confiou num comando muito maior, que é o comando do Eterno. Cativando o coração de quem? Dele. Farei de ti uma grande nação. Ô, gente, como é que eu vou ser grande nação se eu não tenho filho ainda? Eu tenho que ter filho. E Abraão, ele estava em uma situação assim, aos olhos humanos, perfeita. Porque ele era de uma família muito rica e o pai dele tinha morrido. Então ele ia herdar, ele ia ser o príncipe daquele povo, daquela região, daquele grupo de pessoas. Mas nada disso encheu o olho dele, né? E a gente vive enchendo o olho da gente com tanta besteira, né? Quando obedecer a Deus, a gente sacrificar. Eu quero ser a vida daquele povo, eu quero viver naquele grupo, eu quero aquela roupa, eu quero isso. Ele vai enchendo o olho, que pobreza. Viu, menina? Eu dava uma... Na nossa desobediência. No ano passado eu li o Velho Testamento. Tem muita coisa assim que, pra mim, eu não gosto, né? Mas é que foi Deus que fez. Moisés, carregou uma bobagem, só porque ele teve uma raivinha e botou a pena. Só carregou uma bobagem. E a gente, como era carregou, se zanga tanto, fez tanta coisa errada, depois ele perdona ele. Entendeu? Uma bobagem, eu achei essa bobagem que Moisés fez. E nós, humanos, falamos. Você quer falar no sentido daquilo que ele fez como ação? Com ação. É porque ele tem uma liderança, né? Você falando assim, a sua salvação aí, que hoje foi claro, né? Se você entendeu, né? Nós humanos assim, que faz as coisas erradas, que se arrepende, e todo mundo vai no inferno. Você tá entendendo? Sim. Se você entregou, não estou falando aqui sobre a situação da obediência, no sentido de viver o melhor da terra por obediência. Até porque desobediente não ama Deus. Se você vive na desobediência por querer, é diferente de você tropeçar. O tropeço é diferente de você desobedecer por querer. Se eu hoje vou acordar e vou falar, hoje eu vou chutar o pau da barraca. Hoje eu vou esquecer que eu sou crente. Vivo isso hoje, amanhã, depois, voluntário e voluntariamente. Que compromisso eu estou tendo com Deus? Está entendendo? O pecado nada mais é que um tropeço. É você passar agora, já bateu o dedinho numa ponta de cadeira que dói na pega? Mais ou menos isso, o pecado. Você bate sem querer. Não é uma coisa que você fez, não pode. O cristão não vive pecando. O cristão vive buscando não errar. A diferença do cristão é essa. O mundo não, o mundo do pecado é normal, é natural, mas o cristão busca a referência maior que é do Senhor Jesus. Nós vivemos hoje pela fé em Cristo Jesus. A gente tem que viver a fé de uma forma completa para agradar o coração do único que deve ser a fonte de nossos esforços, que é o Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso, que mandou o próprio Filho para vir em nosso lugar. A fé, o que Deus pede, Ele mesmo já garantiu ser possível. Quem é que está em Josué 5:1? Que foi lido desse tanto. Quem é que está com Josué 5:1, por favor? E sucedeu que quando todos os
amorreus que estavam no lado oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar, ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivesse atravessado. O seu coração derreteu tão pouco gestou neles espírito, por causa dos filhos de Israel. Só foi possível fazer a circuncisão porque Deus já tinha colocado no coração dos reis o temor. Por isso que eles não foram. Então eles tiveram tranquilidade para circuncidar, ter tranquilidade para a recuperação, que é algo demorado, não era algo rápido. Então Deus já garante a gente dentro das possibilidades. Pediu é porque tem possibilidade de fazer. Pediu é porque tem possibilidade de fazer. Deus não vai requerer de nós algo tão grande que a gente não possa fazer. Não tem como. Verdade. Celebração, livres do cativeiro, Páscoa. Vem Páscoa, né? Páscoa. Leia para mim, por favor. É hoje, não? Na semana que vem. Não, mas falando uma celebração. Não, mas os católicos, Hoje é a 8. Páscoa é hoje, que domingo não, né? Josué 5 de 1 a 11? 10 Não, a 10 e 11, perdão. Deixa eu falar. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Houve uma lembrança específica da circuncisão e houve agora o quê? Uma celebração da Páscoa. Nesse mesmo capítulo a gente vê uma devoção de aliança ao Pai, de reconhecimento de que quem eles eram, onde eles estavam e agora o que eles estão. E a palavra vai dizer que celebraram a Páscoa na campanha, no outro dia de Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Repergunta que não quer calar. Foram eles que plantaram essas plantas. Ainda Foram eles que colocaram ali, que trabalharam para ter. O Senhor mandou eles conquistarem uma terra que já tinha condição de eles se alimentarem, gente. Olha que coisa fantástica. Deus só requer de nós fé e comprometimento. Vai. Abraão não viu nada disso, mas ele creu. A palavra diz que foi imputada justiça nele. eles não tinham condição de colher nada no deserto, não existia. Mas quando chegou no lugar onde tinha, Deus agora vai vocês. E aí tira o maná. E aí eles vão viver agora do fruto da terra. Terra essa que já havia sido prometida lá atrás. Eles nem sonhavam em nascer. Nem existia nação ainda. Era só o nome de Deus. Olha a diferença que cada um de nós pode fazer. O seu compromisso com Deus dentro do lugar que você está. Que eu estou inserida. Amém? A liderança de Josué e a confiança nas promessas. Amém, Senhor. Glória a Deus. A liderança de Josué e a confiança nas promessas. É importante a gente entender que Josué era o líder que Deus levantou nesse tempo. Precisava da direção. Quando a gente vai ver Josué 1, o Senhor está falando, seja forte, não tenha medo. Se Deus está falando para não ter medo, não está com medo, tá? Não está. Não é fácil ser líder de um povo desse. Ele viu a dificuldade de Moisés. O Senhor está lá chamando ele. O é incrível, o Senhor chamando, mostrando, fortalecendo. O Senhor pegando Josué no colo e minando literalmente. Eu vou guardar você. Ó Senhor, minhas palavras aqui, mas é o que eu vejo de muito amor, Senhor, por Josué. E Josué agora é um líder. Um líder. A gente vai ver a força de Josué e o compromisso de Josué com as promessas. A importância da presença, a tenda de encontro. Perdão, a tenda do encontro. Josué 18:1. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. A terra foi sujeita. Depois que todo aquilo tenha sido feito, o que agora o pessoal faz? E olha que bonito que a palavra diz. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu.
tenda do encontro. Bora arrumar a tenda, bora arrumar aqui o lugar, bora arrumar aqui, bora invocá-lo na presença, a própria presença, porque ali é a própria presença de um povo escolhido. Como é que está sendo a nossa tenda de encontro? Aqui. Do encontro. Hoje aqui. Atual, né? Pois é, e no nosso lar, no nosso quarto, como é que está sendo? No nosso íntimo. Como é que está sendo esse encontro? Esse encontro está sendo rapidinho, está sendo desfrutado. Como é que está sendo isso? Está correndo para fazer essa tenda? Ou está fazendo de acordo com o que acha? Está tendo união? Como é que funciona isso? Se eu perguntar, eu vou perguntar para vocês, é caro, viu? É caro. Você perguntou aí, eu estou pensando em Marta, em João, né? Em Marta e Maria, né? Maria. Foi a palavra que ele Marta, Maria também. Marta, aí tem coisa, meu Deus, será que estou sendo mais rápido? Tá. A importância em saber as promessas. Muito importante isso. Só sabe a promessa quem lê a palavra. Conversei com uma pessoa ontem, estou tendo a oportunidade da gente desfrutar de momentos juntos para a discussão da palavra, uma discussão assim, no sentido de um ajudar o outro. E aí foi conversado sobre isso mesmo. Sobre muitas vezes a gente quer receber uma revelação do que vai acontecer. É como se a gente estivesse indo para uma linha de tarô gospel. Vou sentar agora e quero agora a revelação que vai acontecer. Sendo que toda a revelação é palavra. E todas as promessas estão nela. E a promessa é para o povo dele. Quem crê, tem que crer. A base é fé. Eu tenho que crer que o homem andou sobre as águas. Ainda que o povo lá fora diga que não. Eu tenho que acreditar, porque eu acredito no que está na palavra. Eu tenho que crer que o homem abriu o mar. Os outros andaram. Eu tenho que crer que só falando, gritando, caiu o muro. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer que Jesus, do jeito que morreu, ele vai voltar. Eu tenho que crer. Promessa. Confiando na palavra. Mas às vezes quando a gente fala com uns descrentes que às vezes andou sobre o mar, que abriu o mar vermelho e tal. Eu conversando com uma pessoa, né? Bem assim, fazer igual o Deus lá. Nunca serviu, né? Você acha que Jesus andou mesmo nas águas? Eu creio nisso, porque aí eu digo assim, sabe? Eu também creio. Se algum dia eu tiver uma perna, colocando uma perna, não sei como Deus vai fazer eu andar até pelas águas. Aí a pessoa me olhou assim para baixo. Quem é você para andar nas flores? Mas é isso, irmã. Não tem como você chegar com uma pessoa que não acredita, não. Não tem como, não. Ele está discutindo com um ser humano que não conhece ainda a palavra e que não tem experiência com Deus. Porque esse povo aqui teve experiências grandes com Deus. Experiências grandes, sabe? E mesmo assim, não mudou. O povo aqui tinha comida, tinha guarda de fogo, tocha de fogo, sombra. E o povo estava rebelde. Imagina quem não tem experiência com Deus. Quem não tem experiência com Deus? Um sobrenatural contínuo, né? Para o povo realmente crer que estava lidando com Deus poderoso. Exatamente. E amoroso. Exatamente. Inclusive, sobre esse assunto, eu vou até sugerir a vocês que eu assisti ontem. Na hora que eu vi o título, a gente não pode ver o título do filme, né? Em defesa de Cristo. Eu achei que era alguma bobagem, esse povo que fica falando, contestando a Bíblia, mas não é não. Uma história real. Era um jornalista que estava alcançando alguma fama. E a esposa dele, teve um momento lá que eles estavam, não vou contar o filme não, no momento que aconteceu, a mulher deu uma palavra para a esposa dele, ela acendeu a luz, depois começou a ler a Bíblia, a frequentar as igrejas, e ele totalmente descrente. Em defesa de Cristo, é um filme lindo, e a história deles é linda, do casal, no final. Então a gente vê assim, que aquele homem duro como Paulo, era um vaso escolhido. Na hora que eu assisti, eu disse assim, o vaso é a esposa.
não, é Ele. Ele que era o vaso, tanto que depois de tudo que aconteceu, a gente vê qual foi o final dos filhos, né? Coisa linda, uma história linda que a gente vê assim, o propósito de Deus e como as pessoas têm o coração duro. Deus não desiste, não desistiu dele porque ele é vaso. E no final vocês vão ver, assistam, voltem nesses canais aí. Não sei se ela está vendo na Netflix, mas procure. É Em Defesa de Cristo. Muito bom, muito bom. Recomendo. Importância é bom saber, porque tem gente que Bota no grupo, né? bota no grupo lá. Também que era um jovem na faculdade, que ele vai confrontar o professor dele era ateu, ele é o único que discorda do que o professor está falando sobre as coisas. Importante você ter fundamento na sua fé, gente. Vocês têm que defender a fé no sentido de compreensão de quem vocês é, de quem vocês são, perdão. Mas a gente não tem poder sozinho. Só quem pode convencer o outro é o Espírito Santo. A gente só tem que fazer o quê? Crer, viver uma vida santa, buscando santidade, porque a vida santa é buscando santidade, agradar aquele que é santo. Dando testemunho daquilo que a gente quer, mostrando que nós somos separados em marca. Que é a marca do amor, entendeu? Em Gênesis, Apocalipse, Deus repete várias vezes: e meu justo viverá pela fé. Amém. A Assim, importância em saber as lideranças por adorar. A importância em saber, a importância da presença atendida de encontro, do encontro, a importância em saber as promessas, confiar na palavra de Deus, que a gente acabou de ler, não foi? A importância em reconhecer as lideranças submetidas a Deus, obediência. Isso aqui é importante, porque nós temos liderança espiritual também hoje. A gente precisa compreender que a liderança, ela é constituída por Deus. Ela é levantada por Deus para nossas vidas. Por favor, quem está com Josué 18, 2, 3. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vosso pai vos deu? Olha que interessante. Josué, sendo líder, impulsiona esse povo a acreditar naquilo que foi falado, que chama eles de negligentes. Vocês têm a promessa, até quando vocês vão negligenciar? Aquele homem que incentiva, o líder que incentiva, conquista. Já é de vocês, conquista. A importância da confiança, recompensa. 18:10. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Pronto, eles recebem aqui a informação. Vão passar, para de ser negligentes, vai buscar a terra de vocês. Vão, eles vão, e aí quando volta, o que é a recompensa? Porque agora vai ser distribuído. Aquilo que já havia sido prometido e eles não haviam se esforçado para tomar posse. E aí Josué vai e aponta: vocês estão sendo negligentes. Porque se Deus prometeu, vocês têm que buscar aquilo que Deus prometeu. E tem que finalizar aquela tarefa que ele já determinou. Já é de vocês. E aí eles vão, fazem todo o processo de verificação, voltam e aí acontece a recompensa. Tá? E aí vem a divisão, que é fantástico. A divisão do clã por clã, direção de Deus, que está em Josué, perdão, 19:51. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e o chefe dos clãs das tribos de Israel repartiram com sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Pronto. Clã por clã. Como é que a gente sabe que Jesus veio da tribo de Judá? Houve uma divisão de povos. O povo não ficou misturado. As identidades de cada um foi preservada dos seus patriarcas. As 12 tribos tinham os seus patriarcas, cada um. E assim houve uma direção total de Deus, onde? Na porta da tenda do encontro, na presença do Senhor, sorteio era feito.
É Deus falando, ok, é desse jeito que tem que ser. Porque ali era a presença. E o sorteio era feito diante dele. Então eles tinham convicção de que Deus estava na direção de todas as coisas, quando se fazia aquilo. Olha a dependência, olha a liderança desse homem. Não entendi, você perguntou por quê. A gente sabe, nós sabemos que Jesus vinha da linhagem. Não foi lá quando Jacó foi abençoar os filhos? Então, mas foi ali, não então, foi que se designou em Judá. Mas se não tivesse tido essa separação dos clãs, a divisão das tribos, seriam todos misturados. Não foi isso aí? Não, a gente só tem uma distribuição por causa da separação. Por exemplo, de Jesus ser excluído para vir dessa tribo, foi nessa época de Jacó, não foi? Foi, Jacó, mas aí para acontecer... Não, entendi. Inclusive a gente vê pelos filmes, viu? A realidade é essa. Eles são até hoje um povo muito organizado, tinha um estandarte. Na hora que viam desarmando a tenda, eles já começavam a se arrumar, ia tribo por tribo, tinha um lugar certo, e eles iam marchando. Era lindo. O povo judeu é um povo muito organizado. É um povo, por isso que eles foram um povo que chamaram a atenção de Deus, né? Por causa da organização, da obediência que eles têm a ritos, isso, o povo altamente inteligente, é um povo abençoado. Amém. Então a gente viu que a importância de uma liderança e a confiança nas promessas de Deus, com o sentido de Josué e a dependência da presença do Senhor, a tenda do encontro, né, saber das promessas e confiar, reconhecer as lideranças submetidas a Deus com a obediência, que sempre vai ser obediência, confiança tem recompensa, divisão do clã, direção de Deus, clã por clã, direção de Deus. E agora a gente vai para o 4 para a gente finalizar. Deveres e direitos, cuidado de Deus. Cidade e refúgio, poder e justiça de Deus. Fantástico, sim, fantástico. Josué 20, de 1 a 6, por favor, quem está? Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como isso ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando um homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. A cidade de onde fugiu. Deus quer que a pessoa se arrependa, não quer não? Ainda que acidentalmente matou alguém. Porque só vai para a cidade de refúgio quem comprovadamente matou alguém acidentalmente. Quem matou voluntariamente vai sangue por sangue. Era essa a lei. E aqui a gente vê o Senhor determinando um lugar para aquele que cometeu erros. E não era só em um lugar, vários locais tinham. E a gente vai ver o cuidado do Senhor com a vida. Como Deus requer de nós. Como Deus ama a criatura. Como Deus se importa com aquilo que está acontecendo agora. Já. E ele tanto se importa que ele ordenou a Moisés. Então tudo aquilo que ele começou com Moisés estava sendo feito agora, já que eles receberam a terra prometida, já que eles estavam agora cumprindo toda a determinação que eu já tinha feito. E aí a gente vai ver os levitas, a importância dos levitas em todo o processo. Os levitas reivindicam as promessas
aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das outras famílias das tribos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. Pois é. Os levitas reivindicaram as promessas como um compromisso de Deus. Não era sobre os israelitas. Não era sobre o que os israelitas estavam recebendo, é sobre quem deu a promessa. A reivindicação é essa. Então, por que saber a promessa de Deus para nossas vidas? Porque quando eu vou diante do Pai, eu vou agora como nação eleita. Não é isso? Sacerdócio? É. Pois é. Então agora eu vou clamar pela palavra dele. Senhor, está escrito sua palavra. Está escrito sua palavra. Essa promessa, Pai, é reivindicar o quê? Dele. É reivindicar algo que vem dele. Não daquilo que os outros falam. Porque aquilo que os outros falam é o que os outros falam. Mas o que Deus fala é o que Deus fala. Ele tem compromisso com a palavra dele. Levitas, o principal dever é servir. Unificação da adoração. No total, as cidades dos levitas, nos territórios dos outros israelitas, foram 48 cidades com seus arredores. Com seus arredores. Os levitas separaram as terras, os israelitas separaram e doaram as terras aos levitas. Os levitas agora iam fazer o quê? Todo lugar ia ter levita e ia ter adoração igual. Não existia uma adoração diferente de outra adoração. Porque os levitas eram preparados para fazer aquilo que Deus requeria. Então não existia um pensamento diferente do outro. O levita servia ao Senhor. De uma forma que eles adoravam a Deus com suas próprias vidas. O serviço total ao Pai. Isso é unificação de adoração, porque no momento que o levita está fazendo, a tribo não podia fazer diferente daquilo que o levita já estava ali para fazer. A presença de Deus através da vida dos levitas, da sua adoração, da forma que deve ser feito, a organização de tudo. E o cumprimento da promessa, a fé resulta em descanso. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. E eles tomaram posse. Quem prometeu? Quem prometeu é fiel, não é fiel para cumprir. E um detalhezinho aí, eu chamo de detalhezinho, mas não é detalhezinho não, sobre os levitas, né? Se a gente for pegar a história dos levitas, a origem e como chegou a esse ponto aí, nós vamos trazer para a nossa vida como Deus pode mudar a história das nossas vidas e dos nossos descendentes, independente do que aconteceu lá atrás. Levi parece que era o terceiro filho de Jacó, ou era o segundo, era o terceiro. E ele foi amaldiçoado por Jacó na bênção. Por quê? Porque Levi era violento, desobediente, o filho de Jacó. E provocou danos terríveis que desabonou a honra do pai lá na terra, antes de ir para o Egito. Então ele recebeu uma maldição: você vai desaparecer no meio de todas as tribos. Vocês vão ser espalhados e vão desaparecer. Esse é o futuro de vocês. Mas foi Deus que mandou Jacó falar. Mas vem a sequência. Vem a tribo, se forma a tribo, passam séculos. Estão no deserto. E naquela adoração ao bezerro, quando Moisés mandou que quem é de Deus venha para perto de mim. E quem não for, fica com tiver. A tribo de Levi em peso foi ao lado de Moisés. E Deus observou isso. E a partir dali, lá na frente, ele disse: por tua fidelidade, mudarei a tua história. Oh, glória. Você não vai ter terra,
mas você será aquele que me servirá diante do meu altar. E aí veio a função que o tribo de Levi recebeu. Louvado seja Deus. A história foi te dada. Eu estava com essa dúvida na cabeça que agora que eu tinha esquecido sobre os levitas não terem terra. Na verdade, eles habitavam um lugar onde ficava o templo do Senhor, né? Foram dados cidades para eles se espalharem e eles teriam um papel só deles, só eles que E teriam esse são papel. 48 cidades, né? 48 cidades e 12 tribos. Então, até que ponto nós atentamos para essa grandiosidade e misericórdia de Deus na correspondência do homem? Porque independente do que a gente faça, se a gente simplesmente se prostrar e se arrepender, alcançaremos misericórdia. Porque todo aquele que confessa, alcança misericórdia. Eu confesso que estudar ele do início faz um sentido absurdo para o entendimento da história, né? Do entendimento de que, poxa, se um homem conseguiu fazer tudo isso na história dos seus descendentes, que a descendência de um homem, vamos esse aqui. Nós podemos. Nós podemos. A presença do Senhor. Nós podemos. Nós podemos, com devoção ao Pai, acreditando no caráter dele, porque a gente precisa acreditar no caráter de Deus. Nós precisamos acreditar que ele é imutável e que ele é misericordioso. E aquilo que nós não podemos fazer, só ele Pode é se fazer. colocar e esperar. Exatamente, se colocar na brecha. Conclusões. A importância de conhecer as promessas e quem prometeu. Deus é fiel. O Senhor espera que creiamos e que nos coloquemos à sua disposição, confiando absolutamente nele e em suas promessas. Crer. O Pai fala bem assim, que ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aí Jesus abre a boca para falar isso para uma mulher que não tem nome, mas que é uma marca assim absurda do Evangelho. Deus procura adoradores. Deus espera que creiamos. Deus espera que nos coloquemos à sua disposição. Deus espera que confiemos nele absolutamente nas suas promessas. Deus espera. Já pensou nisso, gente? Nós somos um fiapinho aqui na terra hoje. O vento passageiro que aparece e vai embora. Mas Deus espera que através de nós todos sejam abençoados na nossa linhagem. Amém. Olha que coisa incrível. Acreditar que a direção de Deus nos levará a bênçãos inigualáveis. Um único comando. O homem sai da terra, 400 anos depois, o Senhor está fazendo algo absurdo. Milhares de milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas através de um homem e uma mulher. Casamento entre Abraão e Sara resulta em Isaac. Não é isso? Um único filho, depois vem Jacó. E aí a gente vai ver a história. Olha que coisa incrível. Jacó e Saúl. É, mas a situação vem com Jacó, por causa das duas tribos. Olha a promessa, olha a coisa, como é incrível. 3, ó. E a situação aqui vem, sabe, história incrível do povo de Israel. Que nos leva a crer mais e mais sobre a confiança na bênção do Senhor. De forma a concretizar a confiança no Deus que é eterno e que quer nos abençoar e que quer nos levar ao mais. E o mais dele não é nada a ver com a gente. Meus planos não são, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É uma coisa, não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina. Deus vai nos guiar para coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Nunca. Nós precisamos apresentar Deus à nossa família, às gerações que estão surgindo. Essa é a nossa responsabilidade. Trazer a presença de Deus para a família. Isso aí. O poder pertence a Deus e só nele o impossível acontece. É impossível você ouvir uma situação dessa aqui. Se o Senhor tivesse chegado, como o Senhor falou, olha, você vai descansar, você vai morrer, você vai em descanso. Mas eles vão ficar
Senhor revela isso para Abraão. Mas o Senhor dá essa liberdade de compreensão de fé. O culto a Deus é estabelecido por Ele mesmo. Os levitas levavam aquilo que é de Deus. A Páscoa é o reconhecimento de todos os povos que são redimidos, que conhecem o poder santo de Deus e que somos justificados de uma vez por todas. Hoje é isso que a gente vive. A Páscoa da gente, a gente não vai todo ano como era. Hoje a Páscoa é comemoração, é lembrar que Jesus Cristo morreu e foi crucificado. Deus exige compromisso. Deus espera obediência. Esse aqui é a conclusão que a gente pode, hoje, através da graça de Deus, crer nesse Deus de impossíveis, um Deus que é fiel, que é justo e que quer que a gente creia e quer fazer o mais pela gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Nós queremos lançar Você acha aí? Esse aqui era já, por isso que eu corri. 10h15 começa. Esse aqui já era. Não era para dar televisão. Porque deve ter gente lá em cima já. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Tô fazendo verão. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por estarmos aqui, obrigada por essa aula, obrigada pela vida. Obrigada por ter nos permitido viver esse tempo. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, como quem precisa e necessita mesmo da sua graça, Pai. Declaramos o Senhor como nosso Salvador. Declaramos o Senhor como nosso Redentor. Declaramos o Senhor como poder pascal que tira o pecado do mundo, Pai. Ó Pai, Jesus Cristo tem nos mudado dia a dia, tem nos mostrado uma fidelidade tão grande do Senhor e nós queremos aprender mais. Muito obrigada pelo EBD, muito obrigada, Senhor, pelas classes bíblicas aqui dessa igreja. Muito obrigada pela Igreja Batista Teosópolis. Tenha um compromisso